Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer. Em 13 de novembro de 1996, o mundo era apresentado ao mangá de Inuyasha. Foram 52 publicações, sendo sua última em julho de 2008. Aqui no Brasil, o sucesso do anime foi estrondoso e até hoje é extremamente reconhecido e adorado por uma legião de fãs que assistiram na época. Um detalhe bacana é que dos 167 episódios do anime, todos os eventos do mangá estão presentes. Mas a pergunta que eu te faço agora é: você ainda lembra da trama e dos seus personagens? Pois é, tentando responder algumas perguntas e refrescar a memória de vocês, eu preparei esse vídeo para recordar toda a trama da Joia de 4 Almas, um resumo explicado da história de Inuyasha. Então, se você ficou curioso em reviver esse clássico, já vai soltando, ó só, as garras retalhadoras de alma no like e no botão de se inscrever no canal. Quem lembra dessa? Garras retalhadoras de alma! Porque depois desse vídeo eu vou lançar um segundo contando em detalhes como foi o arco final dessa história. Então, sendo assim, vamos começar do básico. A trama começa no momento em que a garota Kagome é puxada por um monstro e cai num poço perto da sua casa. Kagome então vai parar no que é chamado de período Sengoku, ou o clássico Japão feudal. O que importa é que era ambientado nessa época, mas o lugar é tomado por sacerdotisas poderosas, monges com grandes poderes espirituais, yokais, que são os demônios, e obviamente pessoas comuns que tentam sobreviver à loucura que era aquele mundo, e também os meio yokais, que são os meio demônio, meio humano. Quando Kagome cai, ela leva um presente que o seu avô havia dado, uma espécie de joia, que logo já gera treta porque ela é cobiçada pelos demônios desse outro mundo. Basicamente, como muitos devem se lembrar, era a famosa Joia de 4 Almas. Kagome então encontra um jovem com orelhas de cachorro, preso numa árvore com uma flecha no peito que a chama pelo nome de Kikyo. Muito assustada por causa do demônio que a perseguia, ela liberta o jovem que vinha a ser o famoso e querido meio yokai Inuyasha. Agora, vocês lembram quem era a Kikyo? Essa era a sacerdotisa que protegia a Joia de 4 Almas nessa época feudal. No início do anime, a gente já descobre que ela já havia morrido e mais, havia sido morta por ferimentos causados pelo Inuyasha que tentou roubar a joia. Kikyo então acerta uma flecha no Inuyasha que estava em fuga e o sela numa árvore, isso 50 anos atrás. A gente não sabe como a joia, depois que a Kikyo foi morta, foi parar com o avô da Kagome, para que ele desse para Kagome, para sua neta. Só o que a gente sabe é que a joia só é destruída com o pedido correto, e como ninguém tinha feito até então, a joia foi perdurando ao longo dos anos. Mas o que a gente sabe é que a Kagome é a reencarnação dessa Kikyo, e é por isso que o Inuyasha chama ela por esse nome inicialmente. Dando prosseguimento, Kagome e Inuyasha recuperam a joia em sua totalidade, mas em seguida ela é roubada por um yokai corvo, e quando Kagome atira uma flecha nele, a Joia de 4 Almas se fragmenta e se espalha para todos os lados em centenas de fragmentos. Eis que aparece a velha Kaede, a irmã mais nova de Kikyo, e coloca um colar no Inuyasha que basicamente gera cenas engraçadíssimas e vincula definitivamente o meio yokai a Kagome. Basicamente, quando a Kagome diz senta, automaticamente o Inuyasha cai de cara no chão. Senta! Por que você fez isso? Essa acabou sendo uma marca cômica do anime durante toda a sua totalidade. Além disso, um dos poderes herdados por Kagome é a capacidade de localizar fragmentos da joia, e essa habilidade mantinha o grupo sempre em movimento e atrás do objetivo de coletar esses fragmentos. E assim eles começam sua viagem atrás dos fragmentos. Isso era absurdamente importante porque a lenda dizia que a Joia de 4 Almas era capaz de realizar qualquer desejo. Inuyasha, por exemplo, queria a joia para se tornar um yokai completo. Além disso, um simples fragmento da joia já dava muito poder para quem o tivesse.
Kikyo, antes de morrer, havia pedido para ser cremada junto com a joia para que ela fosse destruída e não fosse usada para o mal. Agora você deve estar se perguntando de onde essa joia saiu e o que de fato ela é. Vamos lá, a joia foi produzida a partir da combinação da alma de uma sacerdotisa guerreira absurdamente forte chamada Midoriko, que combateu milhares de yokais e as almas de vários outros milhares de yokais. Então a joia ela varia entre as formas pura, a rosinha, e a impura, que é a negra, dependendo de quem a possui e suas intenções. Somente pessoas de extremo poder espiritual, como a Kagome e a Kikyo, conseguem purificar os fragmentos. E por que esse nome, Joia de 4 Almas? Esse nome basicamente é uma referência aos Mitamas da filosofia Shinto. São eles Aramitama, coragem, Nigitama, amizade, Kushimitama, sabedoria, e Sakimitama, amor. Dando prosseguimento, vocês lembram da espada do Inuyasha? A Tessaiga. Essa espada foi obtida num duelo entre o Inuyasha e o seu meio-irmão yokai Sesshomaru. Acho que o Sesshomaru dispensa apresentações, talvez seja tão famoso quanto o próprio Inuyasha, mas mesmo assim vale a pena lembrar, ambos os personagens têm vínculo paterno, sendo o pai deles um falecido yokai cachorro insanamente poderoso chamado Toga. Além disso, Sesshomaru era acompanhado pelo demônio Jaken, que era o seu alívio cômico. Mas voltando à questão da Tessaiga, rola aquela porradaria de lei, mas a maneira que o Sesshomaru, por ser um yokai completo, ou seja, puro, tem uma forma verdadeira, que no caso é um cão gigante. Ele chega a se transformar, mas Inuyasha, armado da Tessaiga, vai e corta um dos braços do cão gigante fora. E desde então, o Sesshomaru fica lembrado por não ter um dos braços. É por isso que ele sempre aparece com aquele casacão assim, né? Cobrindo a lateral, porque ele não tem um dos braços. Agora, destaque rápido, o Sesshomaru fica posteriormente com a espada irmã da Tessaiga, que é a Tenseiga, e uma outra espada demoníaca que ele adquiriu mais pro final. Detalhe que o Sesshomaru cagava completamente pra joia porque ele achava que ela era pros fracos. Beleza, agora falando dos outros membros do grupo da Kagome. Primeiro veio o Shippo, o yokai raposa que havia perdido o pai e teve a ajuda do Inuyasha para vingar a morte dele. Há um combate aos irmãos Trovão que mataram o pai do Shippo, além de resgatarem a Kagome que havia sido sequestrada pelos irmãos e realizarem assim a vingança para o Shippo. O grupo recupera alguns fragmentos da joia e ganham um novo companheiro para o resto da aventura. Em seguida vemos o famoso monge mulherengo, o golpista monge Miroko, um homem amaldiçoado e condenado a morrer terrivelmente por um buraco que existe em sua mão. Esse muita gente lembra. Por mais que esse lhe conceda um poder poderoso chamado Buraco do Vento, que é um super aspirador de qualquer coisa e que manda sabe-se lá pra onde, essa também é a sua tumba, já que quanto mais ele usa, mais próximo da morte ele se encontra. O buraco vai abrindo a cada uso, podendo chegar num ponto de consumir o próprio monge. Enfim, Miroko tinha uns fragmentos e a Kagome repara nesse detalhe, assim como ele repara que ela também os possui. E não, o Miroko não tem o poder também de localizar os fragmentos. Ele na verdade espiou a Kagome tomando banho mesmo e viu o frasquinho onde ela os guardava. Então o Miroko acaba lutando contra o Inuyasha e por intervenção da Kagome a luta acaba e então o nome Narako aparece pela primeira vez, o real vilão do anime, e é aqui que as coisas começam a se embolar um pouco. Pra quem viu na época, era aquele ser misterioso com uma pele de macaco babuíno branco por cima. O Miroko revela que a sua maldição havia sido dada à sua família por esse ser. E isso atiça o Inuyasha e os outros que passam a ir atrás desse tal de Narako. O Miroko se junta então ao grupo nesse momento. A próxima e última integrante do grupo é a Sango e sua yokai Kirara. Sango, que usava um bumerangue gigante, era de um clã de exterminadores de yokais que foi chamado para exterminar uma criatura em um castelo de um nobre. Lá foi feita uma armadilha
pelo Narako, que fez com que o jovem irmão mais novo de Sango, o garoto Kohaku, fosse controlado e começasse a matar todo o seu clã pelas costas. Acontece então um massacre e Sango é a única sobrevivente. Narako leva Kohaku para servi-lo e o mantém vivo por causa de um fragmento de joia. Sango acaba encontrando o grupo de Inuyasha e rola uma porradariazinha de leve pro pessoal se conhecer, mas no final Sango descobre que o Narako havia feito um massacre e decide se juntar ao grupo em busca de vingança. Vale aqui a menção honrosa ao Koga, o yokai lobo demoníaco que tem o seu próprio grupo e teve sua tribo quase que totalmente massacrada também pelo Narako. Ele faz a sua própria busca, mas tá sempre se encontrando com a galera do Inuyasha. Ele é apaixonado inclusive pela Kagome, o que gera várias disputas entre ele e o Inuyasha. Além disso, ele possui 2 fragmentos nas pernas, o que faz dele um personagem de força considerável. Tá, mas quem diabos é esse tal de Narako e o que ele tem a ver com tudo isso? Basicamente, o Narako é um meio yokai que foi concebido pelo ódio e cobiça de um bandido semi-morto chamado Onigumo, sendo que esse desgraçado era cuidado pela Kikyo. Esse maldito desejava a Kikyo e estava disposto a tudo. Ele acabou atraindo milhares de yokais por causa do seu ódio misturado com amor ou qualquer doideira do tipo e foi consumido por esses milhares de yokais, dando origem ao Narako. Foi dessa forma então que ele surgiu. E galera, o Narako é um gênio dos planos e deseja pegar todos os fragmentos da joia. O motivo não se sabe a princípio, mas ele tem uma capacidade de estar sempre muito à frente dos outros de maneira absurda, sempre usando seus fragmentos de maneira estratégica e manipulando os personagens. Além disso, ele é capaz de criar servos a partir de partes do seu corpo, como por exemplo a Kagura do vento, a Kana e o famoso bebê do Narako. Além disso, nós acabamos descobrindo posteriormente que ele foi o responsável pela morte da Kikyo e o aprisionamento do Inuyasha. Esse é um acontecimento gigante no anime e tangencia algumas coisas. Primeiramente, a Kikyo é trazida de volta à vida por uma bruxa que havia roubado os seus ossos, e nesse momento começa um arco muito irado da vingança da Kikyo, porque ela se sentia traída pelo Inuyasha. E 50 anos atrás, a Kikyo e o Inuyasha eles conversavam e eles acabaram desenvolvendo sentimentos um pelo outro, chegando ao ponto de que a Kikyo estaria disposta a entregar a joia para ele, contanto que ele desejasse se tornar um humano, porque assim ela deixaria de ser a guardiã da joia e poderia se tornar uma mulher comum. Basicamente, eles poderiam viver juntos. Mas na tarde onde isso iria acontecer, a Kikyo foi atacada pelo Inuyasha. E o que a gente vem a descobrir é que na verdade foi o tal do Narako que atacou a Kikyo. A partir disso são os acontecimentos normais do desenrolar do anime. A galera do Inuyasha vai atrás do Narako, o Inuyasha vai ganhando uns poderes pelo caminho, a Kikyo busca sua vingança contra o Narako fazendo o seu próprio plano. Detalhe que o duelo estratégico Kikyo versus Narako daria um vídeo solo. Além disso, temos o Seishomaru, o irmão do Inuyasha, que também se envolve na busca contra o Narako por ter sido enganado por ele, e o Narako junto do seu grupo vão ficando mais fortes conforme o tempo passa, sendo que o legal do arco do Narako é que ele também possui suas próprias tramas internas e vingança e traição. E galera, infelizmente o Inuyasha, que foi até 2004, não teve um final. O anime entrou num hiato e só foi retornar em 2009, intitulado Inuyasha Ato Final, onde a gente descobre o que realmente aconteceu com a Joia de 4 Almas e com os personagens. E é exatamente sobre esse ato final que vai ser o próximo vídeo que sair aqui no canal. Então é muito importante que você esteja inscrito no canal e com o sininho ativado, beleza galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, tchau! Quero mudar.